Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos chegar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos Te louvar, podemos Te agradecer, podemos Te adorar, podemos Te ofertar, podemos cear a mesa contigo, mas também podemos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar aos nossos corações. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, que possamos estar com os nossos ouvidos e com o nosso coração aberto para Ti. E que o Senhor possa falar a nós e que possamos ser renovados e transformados pelo Teu Espírito. Te damos graças, no nome de Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Você sabe que nós humanos, nós observamos muito as outras pessoas. Nós observamos a casa do outro, nós observamos o carro do outro, observamos o emprego do outro, observamos as notas que os filhos dos outros tiram na escola, nós observamos como que as outras pessoas estão, a saúde que as outras pessoas têm, os recursos, as viagens. A gente começa a observar isso e fala assim, olha, você viu, fulano de tal fez tal coisa, pois é, ou fulano de tal fez tal coisa. E a gente observa muito isso. Só que a gente não é muito comum de nós observarmos a nós mesmos. Nós observamos como nós estamos. Nós observamos mais as outras pessoas. Mas parar para observar como nós estamos não é algo muito comum de acontecer. Tanto é que eu conheço pessoas que dizem assim, olha, eu nem vou no médico para eu não saber o que eu posso ter. Né? Porque vai que eu tenho alguma coisa e eu não estou sabendo, então eu nem vou, porque se eu for, eu vou descobrir alguma coisa. Então, quer saber, como eu estou bem ainda, então eu vou continuar aqui, na hora que der um problema, eu vou ao médico. Ou às vezes a gente fala assim, e aí, como é que estão as finanças? Olha, eu não sei, eu estou gastando aí. Na hora que chegar no vermelho lá, eu paro de gastar. Então a pessoa não observa para ver como é que estão as coisas. Aí fala assim, como é que está o carro? Eu falo assim, olha, não sei, de repente, do nada, quebra alguma coisa. Mas aí, se você for ver, era algo que você já poderia ter consertado com uma certa antecedência para que não tivesse chegado naquela situação e você fala assim, nossa, agora eu vou ter que trocar, sendo que era só apertar antes, mas depois acabou danificando. A gente não percebe isso. É muito comum a gente pegar e ir deixando e observar as outras pessoas e não observarmos a nós mesmos. E porque, às vezes, quando nós paramos para observar sobre nós, e agora eu não estou falando dos nossos recursos e nossos bens materiais, agora eu estou falando de nós como corpo, alma e espírito. Quando nós, às vezes, paramos para observar como nós estamos, às vezes a gente nos entristece, porque nós lembramos de situações que aconteceram no passado e que não foram resolvidas. E aí você fala assim, quer saber? Eu nem vou mexer nisso. Deixa esse negócio lá, eu nem vou mexer. Por quê? Porque a gente não quer parar para poder tratar aquilo que aconteceu. Ou, às vezes, a gente fica com raiva. Se a gente para pensar um pouco sobre nós, a gente fala assim, olha o que aconteceu. Às vezes nós temos raiva de nós mesmos, de algo que nós fizemos e que está lá esquecido. E a gente não mexeu com aquela situação ainda. Por quê? Porque nós não paramos para observar como é que nós estamos. Ou, às vezes, quando nós paramos para observar sobre nós, vem aquele desânimo, do tipo, a gente começa a parar para pensar os sonhos que nós tínhamos e a gente percebe que nenhum deles foram realizados. E a gente percebe que a gente queria ir para um lado, a gente lutou tanto por uma coisa e essas coisas não aconteceram. Aí bate aquele desânimo, e aí então você fala assim, olha, é melhor nem mexer com isso, é melhor nem lembrar dessas coisas. Por quê? Porque essas coisas não deram certo. E aí a gente, para não querer ficar com raiva, para não se entristecer ou para não se desanimar, nós não paramos para observar como é que nós estamos. Mas nós precisamos parar, sim. Nós precisamos parar para ver como é que nós somos, como é que nós estamos na nossa alma, como é que nós estamos no nosso corpo também e como é que nós estamos na nossa vida espiritual. Nós precisamos parar para ver isso e como que nós podemos resolver essa situação. Na palavra do Senhor, teve um homem em que ele é um exemplo de como que nós podemos fazer para nós analisarmos como é que estão as situações e o que nós podemos fazer com ela. E o homem que nós vamos estudar hoje pela manhã, ele é o Neemias. Neemias estava no palácio,
estava comendo do bem e do melhor, estava vivendo super bem, de repente chega uma notícia para ele. Olha, Neemias, o povo lá de Israel, lá em Jerusalém, está numa situação deplorável. Eles estão com as portas queimadas, os muros estão destruídos, eles estão desanimados, eles estão inseguros, eles não sabem o que fazem. Está uma situação muito difícil lá, Neemias. E aí Neemias recebe aquela informação e ele vai conversar, ele ora, tem um plano com o Senhor, ele ora, ele pede ao rei para liberá-lo para poder ir para Jerusalém, e ele vai. E aí quando ele chega lá, ele recebe uma informação, mas quando ele chega lá, ele tem uma atitude. E qual é a atitude que Neemias tem quando ele chega junto com o povo em Jerusalém? Bom, o que será que ele faz? Olha só, em Neemias, no capítulo 2, a partir do verso 11, já contextualizei o que estava acontecendo, então agora vamos efetivamente para Neemias no capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto a uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei. Mas não havia lugar onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite para o vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Olha só, ele recebe uma informação, e aí quando ele recebe essa informação, ele foi ver se era isso daí mesmo. O que é que estava acontecendo? Ele então recebe o direcionamento de Deus para poder ir para lá, e ele chega naquele lugar, e o que ele faz? Ele de noite, ele sai com poucas pessoas e vai ver, e vai checar qual que era a situação que aquele povo vivia. E aí quando ele pega e faz isso, ele percebe que aquelas pessoas estavam vulneráveis, porque não tinham muros, não tinham portas. Imagina que você mora numa casa em que nessa casa não tenha portão, não tenha porta, não tenha janela, e as pessoas possam entrar e sair da sua casa livremente. Como é que seria dormir? Seria dormir assim, primeiro barulho que você ouvisse, você já fala assim, tem alguém na casa, tem alguém na casa. E aí você já ia ver o que é. Aí você vai ver é o gato que entrou, né? Aí você pega e deita de novo. Mas aí de repente ouve um outro barulho, você já acorda e vê o que é. Ou seja, você fica vulnerável. Qualquer um pode entrar. Qualquer um pode chegar e pegar alguma coisa e sair, e às vezes você não vai nem ver. Por quê? Porque não há segurança naquele lugar. E aí ele vê que o povo de Israel estava vivendo daquela situação, totalmente vulneráveis. Eles estavam desprotegidos. E isso causava um desânimo, uma insegurança e causava uma desesperança nesse povo muito grande. Porque eles falavam assim, nós estamos aqui, qualquer um que chegar vai fazer o que quiser e o que nós vamos poder fazer. E ele percebe isso. Agora em nós, como é que nós estamos? Quando nós paramos para ver como é que nós estamos na nossa alma e como é que nós estamos no nosso espírito, será que nós estamos nos sentindo seguros? Será que nós estamos nos sentindo animados? Ou será que nós estamos desesperados, sem esperança? Ou será que nós estamos desanimados? Ou será que nós estamos inseguros em falar assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, e eu não sei o que eu vou fazer, e a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente não conversa com as pessoas direito, porque nós estamos totalmente desprotegidos, porque nós estamos destruídos por dentro. Como será que nós estamos? Nós vemos que ele pega e checa para poder ver como é que estava a situação daquele povo. E às vezes nós precisamos observar. E nós precisamos parar e observar para ver onde nós estamos e como nós estamos. Porque às vezes a gente não sabe nem onde nós estamos, ou às vezes nós sabemos onde nós estamos, mas não sabemos como. Tipo, como que eu estou nessa situação e como eu vou resolver essa situação?
Às vezes a gente não se encontra, mas a questão é que a gente não sabe, às vezes, porque nós não paramos para analisar. Esse homem aqui, ele para e fala assim, eu vou parar um tempo para ver como é que estão as coisas. E ele para esse tempo para ver essa situação. E nós paramos para ver como nós estamos? Se nós pararmos para ver como é que nós estamos, às vezes nós podemos ter um choque de realidade, achar que estamos de um jeito, mas estamos de uma forma completamente diferente. Mas depois que nós descobrimos onde nós estamos e como nós estamos, e aí? O que nós fazemos? Vamos ver o que ele fez. Em Neemias 2, de 17 e 18, diz assim, então ele descobriu o que estava acontecendo, certo? Ele descobriu como é que estava. E aí ele reúne o povo e ele diz assim, olha, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para que nos livramos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Então ele chega, ele vê como é que está a situação, ele vê o povo desanimado, o povo mau, ele chega e fala assim, pessoal, vamos parar com isso. Olha só como é que está a situação. O que nós vamos fazer? E aí o povo fica olhando para ele e fala assim, vamos reconstruir isso. E ele fala assim, sim, vamos reconstruir. E aí ele anima o povo para que o povo pudesse reconstruir aquilo que estava quebrado, aquilo que estava destruído. E quando nós paramos para analisar como é que está a nossa vida, nós podemos achar os muros da nossa vida quebrados, podemos achar os portões da nossa vida queimados. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos entrar no conformismo do tipo, pois é, né, a vida é assim mesmo, as coisas, a gente não sabe o que podemos fazer e tal. Se nós entrarmos no conformismo, nós não vamos ficar do mesmo jeito, nós vamos piorar, porque tudo aquilo que a gente não trata, isso piora. Às vezes a gente vê uma ferida e fala assim, deixa ela aí. Não, mas se você não tratar aquela ferida, ela vai ficar enorme, né? E se nós olharmos para as coisas da nossa vida e não resolvermos essas coisas, você não vai ficar do mesmo jeito. Você vai ficar pior do que como você está. Mas então o que vamos fazer? Vamos mudar então? Vamos mudar. Mas para mudar, exige esforço. Para mudar, exige trabalho. Para mudar, exige dedicação. Nada de graça. Existe uma frase no mercado financeiro que não existe almoço grátis, né? Sempre, se o banco está falando assim, olha, eu te dou isso, eu falo assim, esse banco está ganhando alguma coisa em cima de mim, né? Porque não existe almoço grátis. Ou seja, nada de graça. Nós precisamos, demanda um esforço para que essa situação seja mudada. Então, o que ele faz? Neemias chama o povo para reconstruir. Eles tiveram que sair da zona de conforto. Lembra que recentemente estávamos falando sobre zona de conforto? Eles tiveram que sair disso. Isso estava ruim? Estavam. Mas eles não estavam fazendo nada para mudar. Então eles se conformaram, mesmo numa situação difícil. Mas para que nós possamos sair dessa zona de conforto, para que nós possamos ver como é que nós estamos e ver que precisa de mudança, isso não é fácil, mas é necessário. Nós precisamos mudar essa situação quando nós nos encontramos assim. Mas sabe o que acontece? Você fala assim, então tá, então vamos lá, e vai ser fácil, e vai dar certo. Não, não é assim. Podem vir inimigos, tanto espirituais quanto pessoas, querendo derrubar essa decisão que você está tomando de querer reconstruir a tua vida emocional, a tua vida material, a tua vida espiritual. Inimigos se levantam para que você não consiga ter essa vitória. Olha só o que aconteceu. Quando Neemias falou assim, vamos lá, pessoal, o pessoal falou, vamos. E aí foi lindo e maravilhoso. Olha só o que acontece com eles. Em Neemias 2, no verso 19, diz assim, porém, quando Sanbalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, ou seja, souberam de que eles estavam querendo reconstruir os muros de Jerusalém. Quando eles souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Senhor, o Deus dos céus, é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução.
mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, esses homens, eles se levantam e começam a falar assim, o que vocês vão fazer aí, rapaz? Como assim? E começa a zombar deles, quando eles tomam essa atitude. Olha uma outra situação. Em Neemias 4, a partir do verso 1, continua um pouco essa situação que ele está tendo com os seus inimigos. Ele diz assim, quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Olha só como ele já começa a conversa, ele já começa assim, o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que essas pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Então eles conversando e zombando, falando assim, esse povo está querendo reconstruir, mas se reconstruir, qualquer bichinho que aparecer lá e bater naquela muralha vai cair. E eles zombando, dizendo os fracos judeus. Sabe o que acontece? Quando nós decidimos que nós vamos nos apegar a Deus, quando nós decidimos que nós vamos servi-lo de todo o coração, quando nós decidimos que nós vamos lembrar das coisas do passado que não foram tratadas e tratar dessas coisas para que nós pudéssemos ter uma vida diferente, os inimigos se levantam. E eles fazem exatamente como esses homens fizeram. Eles zombam de nós e falam assim, mas quem é você para poder querer mexer com isso? Você pensa que você vai conseguir? Às vezes eles falam assim, mas você pensa que você é capaz para isso? Você acha que você é digno disso? E aí começa a falar na nossa ouvido, começa a falar na nossa mente, e a gente tem duas opções. Nós podemos falar assim, nossa, é verdade, né? Eu acho que é verdade, eu não sou digno disso não. Não, isso daí é para aquelas pessoas que não pecam como eu pequei. Isso é para aquelas pessoas que não tiveram traumas como eu tive traumas. Ou isso é para aquelas pessoas que têm mais capacidade, que estudaram mais, ou que são mais influentes. Pois é. E aí você não consegue sair daquela situação. Mas você pode tomar uma outra atitude. Você pode, quando essas situações vierem até você, e você perceber que o inimigo se levanta para que você não reconstrua os teus muros, para que você não reconstrua as portas da tua vida. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós saímos dessa situação e nós realmente servimos a Deus do jeito que Ele quer que servamos. Mas todas as situações, pessoas às vezes, quando eu digo inimigo, às vezes a gente só pensa no diabo, mas às vezes as pessoas falam assim, lá o fulano de tal, está querendo mudar, agora virou crente, olha aí, e agora está querendo achar que é diferente, olha aí, está começando a fazer essas coisas, olha só, ele é igual nós, e aí começa a falar assim conosco, ou até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, e olha e fala assim, aquele lá, o pecador lá, agora está querendo dar uma de santo, olha só, né? E as pessoas não conseguem sair daquela situação porque os outros estão ali, pisando e esfregando ainda, para que a pessoa não saia daquela situação. Isso não é um verdadeiro cristão, mas pessoas também se levantam para nos desanimar, para poder ver a nossa ruína e falar assim, tá vendo? Tentou, mas aí não conseguiu, tá igual nós. Isso acontece. Então, não é só no reino espiritual, mas é no reino material também. Essas coisas acontecem para que nós não sejamos reconstruídos na nossa alma e no nosso espírito. Mas quando essas adversidades chegarem, quando os inimigos se levantarem, nós podemos lembrar de um versículo fantástico que está na palavra do Senhor, que diz assim, em Isaías 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor quer que você reedifique a sua vida. O Senhor quer que você conserte essa situação que ficou lá atrás e você deixou para lá. Ele quer que você trate esses traumas, trate essas situações difíceis que você passou ou que você ainda pode estar passando. Para quê? Para que você se anime de novo, para que você seja forte de novo, para que você se firme novamente,
Porque quando nós estamos animados, quando nós estamos fortes, quando nós estamos firmes no Senhor, aí nós conseguimos lutar para que o reino do Senhor seja estabelecido aqui nessa terra. Não é qualquer um que consegue pegar e levar o evangelho a toda criatura. Se você não está bem, se você está mal, como é que você vai levar o amor de Cristo, sendo que nem você está conseguindo entender o amor de Cristo? Como é que você vai levar as boas novas, sendo que nem você está conseguindo entender essas boas novas para você mesmo? Você não vai conseguir levar. Ou como é que você vai mostrar que Jesus é aquele que pode te salvar, que é aquele que pode transformar a sua vida, sendo que você está com a sua vida totalmente derrubada, sendo que você está com a sua vida totalmente destruída? Ele vai falar assim, mas Jesus transforma do quê? Sendo que você está vivendo desse jeito aí. Então fica uma situação complicada de nós levarmos Cristo assim. Mas, para que primeiro nós precisamos então reconstruir os muros da nossa vida, para que assim possamos estar firmes, para que assim possamos estar fortes, para que assim possamos lutar e mostrar para as pessoas que há um Deus que transforma a vida das pessoas, que há um Deus que muda a nossa sorte, que há um Deus que pode fazer isso em nós. E aí as pessoas veem isso em nós, ouvem a palavra, mas veem isso na nossa vida. E isso acaba impactando a vida das pessoas. Agora, enquanto nós deixamos esses traumas lá atrás, e quando nós ainda deixamos essas feridas, e ainda quando nós deixamos essas coisas que acabam atrapalhando, nós não conseguimos ir para frente. E nós ficamos travados. E enquanto nós estamos travados, nós não cumprimos o propósito que o Senhor deixou para mim e deixou para você. Nós precisamos, então, o quê? Nós precisamos nos animar no Senhor, nós precisamos buscá-lo e nós precisamos nos encher dele. E aí, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo fala assim, olha, você lembra que quando você tinha aquela idade aconteceu isso, 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 lembra? Então, libera perdão para essa pessoa. Aí você está cheio do Espírito, aí você está na palavra, você fala assim, é realmente, Senhor, não, eu perdoo essa pessoa. E aí, quando você está numa situação, você pega e lembra de algo no passado, em que você fez alguma coisa para alguém, e você fala assim, nossa, até hoje eu nunca me lembrei de tratar dessa situação. E aí o Senhor fala assim, então vai lá e conserta isso. E aí você vai lá e conserta aquilo. E aí essas correntes que estavam prendendo você, essas correntes são libertas, e você consegue caminhar. Ou às vezes aqueles traumas que puderam acontecer contigo, em que você tem medo disso, ou tem medo daquilo, ou não se arrisca em alguma situação ou em outra, por problemas que você sofreu, e fala assim, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. E aí você então não dá o passo à frente. Por quê? Porque você pensa que se você der aquele passo à frente, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. E aí o que acontece? Você fica travado também. Mas aí quando você está cheio do Espírito, o Senhor lembra, você fala, olha, lembra que aconteceu tal coisa? Então, deixa essa culpa para lá, deixa esse fardo para mim e pega o meu que é leve. E aí você então deixa essa situação e aí você começa a caminhar. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito, para que o Espírito possa nos lembrar dessas situações e para que o Espírito possa nos dar força de resolvermos essas situações. Porque, às vezes, porque nós, por nós mesmos, não queremos resolver, senão a gente já teria resolvido. Se não resolveu ainda, então é porque nós não queremos ou não temos condições de resolver por nós mesmos. Nós vamos precisar do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa fazer isso na nossa vida. E aí, quando nós nos enchemos dele e ele nos lembrando disso, nós podemos nos consertar. E aí, quando isso acontece, aí sim nós vamos vencer. Nós vamos vencer as dificuldades da vida, nós vamos conseguir reconstruir as partes quebradas que estão em nós. E aí, quando nós conseguimos fazer isso, aí nós vamos poder ser usados pelo Senhor, podemos ser instrumentos na mão do Senhor, para que o Senhor possa transformar também as outras pessoas. Assim como nós vamos ser transformados por Ele, nós também vamos poder ser canais de bênção do Senhor para transformar a vida das outras pessoas. Mas o que acontece hoje é que às vezes a gente pensa assim, mas a igreja está crescendo, mas nós não vemos mudança, nós não vemos mudança nas pessoas, ou às vezes nós vemos que as pessoas não se interessam mais pelo Evangelho, nós vemos que as pessoas não querem mais saber de Deus, elas estão saindo às vezes da igreja. Como explica isso? Mas será que talvez é porque a igreja não está reconstruindo os seus muros?
Talvez a igreja não está reconstruindo as suas portas queimadas. E aí as pessoas de fora não vê diferença em nós. As pessoas de fora falam assim, mas o que você tem a oferecer, sendo que você está igual a mim ou pior do que eu? E aí como é que fica a eficácia do Evangelho do Senhor? Nós precisamos do Senhor para que nós possamos nos reconstruir e nos fortalecer, para que assim possamos cumprir o propósito dele na nossa vida e na vida das pessoas. Amém, queridos? Vamos então orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos ler na Tua Palavra que o Senhor deixou tantas histórias, tantas situações em que nós podemos ver as atitudes desses grandes homens e mulheres na Tua Palavra que fizeram e como eles conseguiram obter êxito, como eles obtiveram sucesso nos seus feitos, como eles realmente foram canais de bênção para que o Senhor pudesse operar naquelas situações, e nós podemos aplicar isso na nossa vida. Pai querido, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós olhamos e observamos a vida do outro, mas nós não paramos para observar e ver como é que está a nossa vida. E Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, que nós possamos, a partir de agora, começarmos a dedicar tempo para analisarmos como é que nós estamos no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, e que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos revela, possa mostrar a nós a nossa situação, onde nós precisamos consertar, onde nós precisamos tratar, onde nós precisamos perdoar ou sermos perdoados, onde nós precisamos tratar as feridas e os traumas dos passados, ou das situações que nós vivemos que nós não gostamos, ou dos sonhos frustrados que aconteceram, para que nós possamos tratar essas situações, e aí sim, Pai, com os muros e as nossas portas reconstruídas na nossa vida, tanto material, espiritual e na nossa alma, aí sim, possamos então, firmes e fortes no Senhor e fortalecidos em Ti, possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, dia após dia, analisarmos e examinarmos a nossa vida, para que sempre possamos nos consertar para Ti. Nós Te damos graça e nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos fazer isso. No nome do Senhor Jesus. Amém.